verso 8, diz assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar, sabem quem? Em homens. Todos nós, durante a nossa vida, durante a nossa existência, vivemos momentos de felicidades. 118, verso 8. Passamos por momentos de felicidades, passamos por momentos de tristeza, passamos por momentos de angústia, passamos por momentos de vitórias, porque a nossa vida, ela é composta por momentos. E hoje, conversando aqui com a Valquíria, falando sobre as coisas de Deus, porque esses últimos dias, Deus, ele tem me colocado em casas, em lugares, onde pessoas, elas têm vivido experiências com Deus e que elas têm me acrescentado. Cada testemunho que eu escuto, cada história que eu escuto, cada lugar que eu vou, aleluia, eu tenho ouvido a voz do meu Deus falar ao meu coração. E uma das coisas que eu tenho pedido a Ele é para que nunca eu venha perder esta sensibilidade. E conversando hoje aqui com a Valquíria sobre um processo que ela viveu dentro da sua casa, na vida de pessoas que ela amava, eu me lembrei de um processo, de um momento na minha vida no ano de 2010. Eu e meu esposo, nós nos convertemos no ano de 2008. Eu me converti no dia 28 de fevereiro de 2008. E eu me lembro que quando eu me converti, uma das coisas que Deus, ele me dizia, porque eu sou pentecostal, viu, irmãos? Uma das coisas que Deus me dizia em todos os lugares que eu ia, era: você está atrasada e eu tenho pressa. E tem uma grande obra, a qual eu te colocarei para fazer. Em outras palavras, eu tenho uma grande obra para fazer através da sua vida. E eu me lembro que cada vez que Deus, ele me dizia isso, era como se eu quisesse um mapa daquilo que Deus faria e da forma como Deus agiria. Aleluia. Aquilo me trazia uma curiosidade com uma mistura de ansiedade. Só que escuta uma coisa que eu vou te dizer aqui nessa tarde. Se você não compartilhou, compartilha. Se você não convidou gente, convida. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente. Não vai ser no varejo. A graça de Deus hoje é no atacado. Como sempre é. Vai ser bem mais. E uma coisa que eu preciso te dizer aqui nesta tarde é que existe uma grande distância entre a promessa que Deus nos faz e o caminho que nós percorreremos até o dia do cumprimento desta promessa. Aonde eu chegava, Deus, ele me dizia isso. Só que o que eu não sabia era que logo nos primeiros meses de 2010, uma grande mudança me esperava. Uma mudança que me traria lágrimas, uma mudança que em alguns momentos me traria desespero, uma mudança a qual eu precisaria verdadeiramente colocar o pé, crendo que Deus, ele colocaria o chão. O que eu não sabia é que até chegar na promessa que Deus, ele tinha feito, surpresas, elas bateriam a minha porta e elas chegariam à minha vida. E você já parou para observar que quando nós ouvimos esta palavra surpresa, nós temos muitas vezes uma tendência de acharmos que toda surpresa é boa, que toda surpresa colocará na nossa face aquele sorriso 15 para as 3, que toda surpresa nos trará alegria, que toda surpresa nos trará momentos de muita felicidade. O ano de 2010 estava entrando. E Deus havia me dito que seria surpresa dentro de surpresa, que eu viveria mudanças dentro de mudanças. E eu costumo dizer que nós, minha amiga Carla, que está assistindo a gente, ela tem um projeto lindo. E eu costumo dizer que nós não estamos preparados para mudanças. Quando Deus, ele faz o homem, quando Deus, ele faz a mulher, os coloca no melhor lugar da terra, que é lá no jardim chamado Éden. Embora Deus, sendo onisciente, soubesse aquilo que iria acontecer, Deus não estava criando eles para mudança. Eu acredito, eu não quero ferir o texto bíblico, mas eu acredito que Deus estava os fazendo para estarem ali. Porque me escuta, ninguém poderá dizer que Deus não deu oportunidade. Judas não poderá acusar Deus de falta de oportunidade, nem Satanás poderá acusar Deus de uma falta de oportunidade. E como eu estava dizendo, nós não estamos preparados para mudanças.
O ano de 2010 estava entrando, eu entrei o ano feliz, Deus estava me abençoando porque nós achamos que estamos sendo abençoados quando nós temos dinheiro. Eu já tinha passado um período ruim e estava vivendo um período já de equilíbrio. E no dia 21 de fevereiro do ano de 2010, 21 para o dia 22, eu e meu esposo, a gente já tinha um programa de rádio, um programa na rádio, né? Muitas coisas já haviam acontecido, porque quando Deus me dizia que iria fazer algo, era muito rápido. Deus falava hoje e as coisas já começavam a acontecer na minha vida. Porque Ele dizia, você está atrasada e eu tenho pressa. E eu me lembro que a gente já tinha um programa na rádio e meu esposo naquela tarde, ele não veio pra gente ir para o programa na rádio. E eu liguei para ele e disse, minha filha, eu estou indisposto. Só que à noite o nosso pastor, que ele era de um setor lá em Natal, chamado Setor 9, nós sempre fomos próximos, muito próximos aos nossos pastores. Ele iria mudar de setor, ele iria mudar de congregação e nós iríamos acompanhá-lo. As cartas já estavam com ele, ele iria mudar de congregação e a gente ia mudar com ele. E eu me lembro que naquele dia era o dia da posse dele naquela nova congregação do mesmo ministério. E eu liguei para o meu esposo, disse, cadê você? Você não chegou? E ele disse, minha filha, eu não estou muito bem, eu não vou. Mas que horas você vem para casa? Eu tinha uma padaria ali no bairro do Alecrim. E eu disse, filho, quando eu terminar de organizar aqui tudo, eu vou para casa. Só quando eu terminar, eu não disse um horário. Porque quem vai fazer a limpeza, quem vai organizar as coisas, o pessoal voltar para trabalhar na segunda-feira, é meio complicado você determinar um horário, principalmente quando você trabalha para você. E eu me lembro que ele disse assim, olha, nós vamos para a vigília na casa do seu pai. Eu me converti em um berço adventista. Meus pais, adventistas. E meu pai, ele marcou uma vigília para aquele dia. Meu esposo disse que nós iríamos. E é bem interessante o trabalhar de Deus e as coisas de Deus na vida de quem Deus tem propósito. Alai, decamassubi terra. Você está entendendo? Quando eu cheguei naquela vigília, uma pastora, ela veio pregar naquela vigília, e aquela vigília que quem dirigia era um pastor adventista, ela estava tomada por pessoas pentecostais. E eu me lembro que eu fui dormir, que eu estava muito cansada, e eu disse, mãe, quando a vigília começar, eu acordo e eu vou, só que eu não acordei. E minha mãe foi lá, me chamou e disse, Glécia, que ela me chama de Glécia, a vigília já começou, você não vai, ela está uma bênção. E eu levantei para ir para aquela vigília. E quando eu cheguei na cozinha, eu já tinha escovado os dentes e eu fui tomar água. E aquela pastora, cada vez que eu passava, ela olhava assim para mim, ela estirava assim e ela olhava para mim. E eu comecei a ficar incomodada com o olhar daquela mulher. E eu me lembro que foi me dada uma oportunidade para trazer uma saudação. E eu trouxe porque a pregadora oficial daquela noite era ela. E ela olhava para mim assim, meu Deus. E eu disse assim, Deus, se essa mulher for profetizar para mim, eu não quero ouvir não temas, eu não quero ouvir eu estou contigo, porque tudo isso eu já sei. Eu quero que o Senhor fale de uma forma muito profunda comigo. É no oculto e no profundo. Você já disse isso para Deus? Eu vou orar assim, Viviane. Eu disse é no oculto e é no profundo. E eu vou olhar dentro dos olhos desta mulher. Porque se não for algo da tua parte, ela nem termina de dizer o que ela está dizendo. Eu disse assim, viu, Zenaide? Zenaide disse, eita, glória, mistério, é mesmo. E quando eu terminei de trazer aquela saudação, houve louvores e passaram a oportunidade para aquela mulher. Quando ela começou a pregar, ela se dirigiu para mim e ela começou a falar das promessas de Deus para a minha vida, promessas que estão se cumprindo hoje, na minha vida, aqui nesse canal aqui dos Evangélicos da Ilha. Está aqui ministrando para você, através dos Evangélicos da Ilha, é uma promessa de Deus feita para mim no ano de 2010. E Deus começou a falar sobre promessas, sobre coisas. Quando Deus terminou de falar para mim, usando a vida daquela mulher, porque eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio na visão. Deus começou a falar acerca daquilo que eu viveria até que isso acontecesse, acerca das experiências que Ele me daria para que isso acontecesse.
E o Senhor disse assim para mim: estou eu te alistando hoje para uma grande batalha. O teu marido passará pelo hospital, ele será desenganado pelos médicos. Eu tirarei ele de lá porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Ângela, você está aí? Louvado seja Deus. Um beijo para você, cearense do meu coração. Aleluia. E Nilda, o Senhor disse assim: porque eu tenho uma grande obra na vida deste homem. Oi, minha amigona. Oro sim, Josi. E começou a dizer aquilo que aconteceria. E eu fiquei olhando dentro do olho daquela mulher. Sabe quando você fica assim? Olhando. E minha mãe pensou assim: ela não está acreditando em nada disso. Só que eu sabia aquilo que eu tinha conversado com Deus. Porque existem coisas, Keuriane, que nós conversamos com Deus, que nós não dizemos para ninguém. É aquele momento que é de você para ele, dele para você, e aquilo que vinha dele para você, você sabe que é ele que está falando. Saudades também. Me espera aí, porque Deus vai me levar nessa terra. Aleluia. E quando ela terminou, né, de falar aquilo ali, o Senhor começou a usá-la para outras pessoas. O Senhor começou a usá-la para outras pessoas. E eu dei aquela carreirazinha dentro do quarto. Aleluia, Ângela está dizendo verdade. E eu dei aquela carreira dentro do quarto. Aleluia. E eu dei aquela carreira dentro do quarto, sacudi meu marido que estava numa rede e disse: filho, acorde. A vigília está uma bênção. Ele levantou, ele foi ao banheiro. E no lugar dele sair por trás, que era onde eu estava, e aquela mulher ver que ele era daquela casa, ele sai pela frente. E aquela vigília tinha mais de 100 pessoas. Então, quando ele sai pela frente, ela estando atrás, no meio de 130 pessoas, não dava para ela ver que ele tinha saído pela porta da frente da casa, porque havia muitos carros, havia muita gente. E era assim como se fosse, era um corredor, não era como se fosse, era um corredor, o alpendre da casa, a varanda da casa. E ela estava ali pregando. Quando ela viu ele, ela foi e pegou ele pela mão. E começou a dizer para ele aquilo que tinha dito para mim: homem, eu tenho uma grande obra contigo. Tu passarás pelo hospital, tu serás desenganado. Aleluia. Mas eu te tirarei de lá porque eu tenho uma grande obra, eu tenho uma cadeira separada para ti. Aí aquela mulher vira para mim e diz assim, sem saber que eu era casada com ele, que meu esposo é bem mais velho que eu. Disse assim: para que você saiba que é Deus que está falando, o sol não raia, sem que você tenha o primeiro sinal para você saber que Deus é Deus e Ele está no controle. A vigília terminou, acho que eram umas 4 horas da manhã, e meu pai, ele sempre gostou de fazer as coisas com excelência, e independente de quantas pessoas fossem, meu pai sempre gostou de fazer café e de fazer tudo. E a gente foi tomar um café da manhã lá. Terminou o café da manhã, algumas pessoas ficaram ainda conversando sobre a vigília. Meu pai é adventista, impactado com aquilo. E meu esposo entrou pro quarto e eu entrei também, que eu ia pegar umas coisas já pra gente ir pra casa, que era domingo, e eu ia descansar, ele ia descansar. E quando ele entra para o banheiro, eu só escutei aquela pancada, quando alguém cai. Pá. E quando eu escutei aquele estrondo, eu corri, abri a porta que só estava escorada. Na realidade não estava escorada, estava entreaberta. E meu esposo estava no chão, os lábios roxos. Os olhos, eles não estavam fechados, eles estavam abertos, uma coisa esquisita. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei de um testemunho que eu havia assistido há uns 20 dias atrás de um pastor chamado pastor Mardiel Santana, o qual ele dizia que ele repreendeu o espírito de morte na mulher dele. E quando eu vi aquela cena, eu me lembrei daquilo que eu tinha ouvido, porque nada na minha vida e na tua vida é por acaso. Se você estiver atento, aleluia, aquilo que Deus fala, ao agir de Deus, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, aonde você não imagina que você pode ouvir. Jusce, um abraço para Manaus. Vanessa, aí vou estar em São Paulo, aí com Vanessa em agosto. Gente, aí quando eu olhei meu esposo no chão, eu me lembrei daquilo que eu tinha ouvido. E eu cheguei onde ele estava e impus as mãos sobre ele e disse: espírito de morte, saia agora em nome de Jesus. Sai! E eu disse isso, eu saí desesperada gritando pelo meu pai. E quando meu pai entrou dentro do banheiro, aleluia, e quando meu pai entrou dentro do banheiro, meu esposo já estava se mexendo,
E algumas pessoas queriam orar e começaram a orar por ele, mas eu conseguia perceber que aquilo não era coisa mais para a gente ficar ali orando, porque existem coisas que é